Bem-vindo a mais uma orientação para o culto doméstico, preparada pela Igreja Presbiteriana de Santo André. Amar e obedecer é o tema da pregação, cujo fundamento está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Para a glória de Deus, pare com as demais atividades. Tenha a sua Bíblia nas mãos e concentre-se em adorar a Deus. Que essa ferramenta lhe ajude nisso. Olá, meu nome é Fernando Abraão. Eu sirvo como pastor na Igreja Presbiteriana de Santo André e seguirei com você ao longo dessa orientação. Veja que temos 6 partes para o seu culto, incluindo leitura da palavra, oração, cânticos de adoração e estudo da palavra. Que pela mediação do Senhor Jesus Cristo, o Senhor receba o culto que lhe é devido. Cultuemos a Deus com a leitura da sua palavra em Deuteronômio capítulo 6, versos 1 a 9. Abra, por favor, a sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 6, versos 1 a 9. Diz assim lá em Deuteronômio 6, de 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O texto deixa muito claras as determinações do Senhor. Amando-o, devemos obedecê-lo a cada passo, em cada ambiente, em cada relacionamento, na família, no caminho ou no trabalho. Amando a Deus, obedecê-lo. Vamos orar a Deus, confessando a Ele o quanto temos falhado nisso e pedindo a Ele que nos faça fiéis nesse amor e na obediência que dele decorre. Oremos.
seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Sigamos agora pelo estudo da palavra do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João e vamos ler o versículo 15 do capítulo 14. João 14, verso 15. Já abriu? Veja lá. Diz o Senhor Jesus: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O tema da pregação é amar e obedecer. E está fundada sobre este verso: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Do que estaria falando o Senhor Jesus? Precisamos sempre nos localizar no texto, não é verdade? E temos visto nas últimas pregações sobre o capítulo 14 e mesmo nos antecedentes, que o Senhor Jesus estava anunciando aos seus discípulos que logo partiria. E vimos que esta partida seria em direção ao céu, à presença do Pai, mas que ela teria uma parada obrigatória. A parada obrigatória cumprida apenas pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Só Ele poderia pagar o preço da morte do seu povo, e só Ele o faria, ninguém o acompanharia nisso. Mas à presença do Pai, ao que chamamos de céu, todos os seus discípulos, todos os que fossem novos nascidos pela fé em Cristo Jesus, estes iriam também. Mas os incrédulos, os que rejeitavam ao Senhor, estes não iriam ao Pai. O Senhor Jesus, então, falando sobre estas coisas aos seus discípulos, estava abatido, estava angustiado, logo seria traído, seria julgado de maneira falsa, seria condenado e morto, pregado numa cruz. Ele estava angustiado com isso. Mas também observava que seus discípulos estavam angustiados. E passou então, como vimos já no capítulo 14, nesses primeiros versos que já estudamos, que o Senhor consolava os seus discípulos. O seu consolo seguia até que no versículo 15 ele passa a aplicar a si mesmo aquilo que a lei já aplicava a Deus, o Deus Todo-Poderoso. E como vimos já em João 14, verso 1, Jesus Cristo disse: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E já estudamos também, mesmo nesta orientação para o culto doméstico, que o nosso Deus determinou que Israel o amasse de todo o coração, força e entendimento, e que nesse amor o obedecesse em preceitos, mandamentos, em tudo o que ele determinasse. Ora, se é assim para com o Deus Todo-Poderoso, e Jesus Cristo é aquele que revela o Deus Todo-Poderoso, e que, aqui no texto,
vemos as identificações do Todo-Poderoso Deus na pessoa do Pai e na pessoa do Filho encarnado, aquele que o revela, vemos também que a fé depositada em Deus deve ser depositada no Filho encarnado. É o mesmo Deus. E então Jesus Cristo conclui: é preciso que vocês me obedeçam, uma vez que me amam. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Observe também que o nosso Senhor Jesus está falando sobre a mediação entre Deus e os homens. Até que Cristo encarnasse, uma pequena minoria dentre os judeus compreendia que a salvação era pela fé. Compreendia que a justificação se daria à maneira que havia acontecido com Abraão, que creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Essa pequena minoria atravessou a história de Israel e, crendo no Senhor, foi preservada em vida, foi preservada para a eternidade, porque a sua fé na promessa do Senhor foi a garantia da sua vida eterna, do perdão dos seus pecados. Entretanto, a maior parte de Israel entendia que a lei deveria ser obedecida e que pela obediência à lei haveria salvação. Assim, a lei funcionava na mente dessas pessoas como o mediador entre Deus e os homens. Quem obedece à lei caminha em direção a Deus. Mas Jesus Cristo estava mostrando que não. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, implica dizer que o Senhor Jesus ensinava que o mediador, o caminho, a verdade e a vida, o mediador entre Deus e os homens, era Ele mesmo, Jesus Cristo, e que por meio da fé em Cristo é que o homem teria paz com Deus. Jesus Cristo estava demonstrando que não a lei, mas Ele mesmo era o mediador entre Deus e os homens. E que não por obras da lei, mas pela fé nele, fé em Jesus Cristo, que cumprira a lei, é que o homem seria justificado. De que falava Jesus em João 14,15? Falava que a obediência decorre do amar a Deus, decorre do crer nele, do esperar nele, do ter a vida depositada nele. A obediência é fruto da redenção. A obediência não produz salvação, mas dela, da salvação, decorre. Tudo isto está na frase do Senhor Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas ele diz esta frase num contexto de conforto, de consolo aos seus discípulos. Logo, cada uma das palavras que ele já apresentou nesse trecho de 14, do primeiro verso até o 14, como palavras de consolo, são palavras àqueles que dizem amá-lo, àqueles que dizem crer nele, e que ele reconhece como tais, porque quando 12 estavam diante de si, ele despediu apenas Judas e conservou os demais 11 consigo. Aqueles eram os amados do Senhor. Aqueles eram os que amavam o Senhor, os crentes, os discípulos de Cristo. Se discípulos de Cristo, então eram consolados neste amor por Cristo, que os faria agir, que os faria, além de crer, obedecer. Amar e obedecer. Assim, o que nós temos aqui nos versos 1 a 14 são ordens diretas e ordens implícitas.
E nós veremos essas ordens diretas, que aparecem mesmo como tais, e outras que surgem como consequência da simples leitura do que está no texto. Vejamos estas ordens. A primeira delas está logo no versículo 1, e que já observamos quando comentamos o que o Senhor queria dizer com o verso 15. É uma ordem do Senhor Jesus. Vocês creem em Deus. Vocês creem naquele que é conhecido por vocês como seu Pai. Vocês creem na pessoa divina representativa da Trindade, o Pai. Vocês creem no Pai? Creiam em mim. Jesus Cristo está dizendo, de modo a reclamar diante dos seus discípulos, que depositem nele a mesma fé que depositavam no Pai. Logo, esta é uma ordem. Creiam em mim. É uma ordem para nós. Creiamos em Cristo Jesus. Ele é Deus encarnado entre os homens. A primeira ordem é direta. Credes em Deus? Crede também em mim. Vamos crer em Jesus Cristo. Ele é Deus encarnado. A segunda ordem é implícita. Ele diz no verso 2: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Creiam em mim, diz o Senhor Jesus. E diz também, esperem pelo céu. O crente em Jesus Cristo vive, ou deveria viver, esta é uma ordem implícita, esperando pelo céu. O crente em Jesus Cristo é um peregrino nesta terra. Não constrói aqui castelos com a intenção de fazê-los perenes. O castelo do Senhor Jesus, as moradas do Pai, são simbolizadas pelo que nós chamamos de céu, a presença bendita do Senhor, onde não há choro, onde não há dor, onde o sol não nos ofende. Esta presença maravilhosa de consolo eterno é apresentada pelo Senhor Jesus como algo em que o crente deve depositar positivamente a sua fé. O crente espera pelo céu. O crente no Senhor Jesus anda no caminho que é o próprio Senhor Jesus. O crente no Senhor Jesus crê na revelação que o Senhor Jesus Cristo apresentou. O crente no Senhor Jesus tem a Ele como o seu mediador, o único mediador entre Deus e os homens. O crente no Senhor Jesus sabe que no poder de Cristo foi justificado dos seus pecados. Logo, é uma ordem do Senhor Jesus. Quem me ama, me obedece. Quem me ama, crê em mim. Crê em tudo aquilo que eu represento e revelo. Crê que por meio de mim há comunhão, e somente por meio de mim essa comunhão haverá com o Pai. Crê que está justificado dos seus pecados. Não apenas será, mas é justificado dos seus pecados. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. A ordem do Senhor Jesus, implícita em João 14,6, é: creia. Creia em mim, diz Jesus. Tenha esperança. E em João 14,6, creia na revelação. Ande com o mediador. Creia na justificação. No versículo 12, nós temos uma passagem bastante complicada e difícil que já estudamos, em que vimos que o crente no Senhor Jesus faz as obras do Senhor Jesus, obras de obediência, obras de proclamação do Evangelho, obras de testemunho daquele que revelou ao Deus Todo-Poderoso,
o próprio Senhor Jesus. Obras que anunciam as grandezas de Deus. Estas obras devem ser feitas pelo crente no Senhor Jesus. É amar e obedecer. Cada uma das coisas aqui mencionadas está dentro desse espectro das obras. Crer, esperar pelos céus, andar com Cristo Jesus como nosso mediador, crendo em tudo que Ele revelou, crendo que Ele nos justifica dos nossos pecados, e também fazer aquilo que o Senhor Jesus ensinou a respeito do amor ao próximo, amando a Deus sobre tudo e sobre todos, de todo o coração, alma, força e entendimento, amar também ao próximo como a si mesmo, socorrendo o próximo que aparece carente diante de nós. Fazer as obras do Senhor está no contexto da palavra de Deus, válido para todos os tempos, e não apenas para uma época em que o Senhor expressava com poder, com milagres, a verdade da palavra pregada. A obra do Senhor Jesus vai além, porque faz com que mentirosos passem a falar a verdade, perdidos passem a falar de salvação. Aqueles que antes eram odiosos e odiavam, passam a amar e a serem amáveis. Isto são as obras maiores que as de Cristo, porque Cristo, sem pecados, cumpriu as ordens do Pai. E nós, pecadores, justificados por meio da fé em Cristo Jesus, devemos obedecê-lo e fazer as suas obras. É preciso também que nós nos demos conta de que a oração que fazemos a Deus deve ter como objetivo primário e central a glorificação do próprio Deus. Estudamos que orar a Deus, orar ao Filho, em nome do Filho encarnado, é, na verdade, pelo contexto das Escrituras, orar conforme a oração dominical. Orar como o Senhor Jesus ensina aqui mesmo no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Pedir ao Pai em nome do Filho. E ele disse então que fossem feitos pedidos a ele mesmo como ente divino, como pessoa da divindade, mas nos ensina que a oração deve ser destinada à pessoa divina do Pai. E na mediação do Filho, somente na mediação do Filho encarnado, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que é identificado com o próprio Deus por ser Deus eterno encarnado, e é identificado com o homem, mas andando em plena justiça na sua humanidade, semelhante à nossa. Na identidade do Senhor Jesus Cristo está a condição de nós orarmos ao Deus Todo-Poderoso. Mas por que oraríamos? Apenas para a satisfação das nossas vontades? Apenas para pedirmos o que quisermos e Ele então nos satisfazer? Não. Ele nos ouvirá e cumprirá os nossos pedidos quando eles forem feitos para a glória de Deus. Assim é concluído o versículo 13, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. É uma ordem de Deus. É uma ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo àqueles que o amam. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vocês vão orar, sim. Vocês vão fazer suas petições, sim, pela mediação do meu nome, ao Deus Todo-Poderoso, mas o farão para a glória de Deus. Não para a sua própria glória, não para os seus próprios deleites e prazeres, mas para Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. E tudo quanto pedirmos, segundo a sua vontade, sabemos que receberemos. Então andemos, oremos, vivamos para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa,
tudo para a glória de Deus. São ordens do nosso Senhor Jesus. E quem o ama, o obedecerá, crendo, esperando, seguindo pelo caminho do mediador que revelou sem falta a respeito do Pai, fazendo as suas obras, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e fazendo tudo isso para a glória do próprio Deus, para a glória da Trindade, para a glória do Filho encarnado. Quem obedecerá? Nós temos que lutar contra as nossas maldades, contra as nossas inclinações. Temos que caminhar com o Senhor, caminhar no Espírito, vencendo as inclinações da nossa carne. Temos que desenvolver em nós mesmos, pelo poder do Espírito, o fruto do Espírito Santo. Quem obedecerá? Os crentes em Cristo. Mas como se nota que os crentes em Cristo o obedecem? Amando a Cristo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amamos a Cristo. Vamos ficar discutindo se vamos ou não vamos obedecê-lo, ou se seremos ou não atendidos? Essas discussões não levam a nada. O que cabe ao cristão é amar a Deus, amar a Cristo e demonstrar esse amor pela obediência. Nós não buscaremos nada de Deus pela obediência. Nós demonstraremos a Deus que o amamos obedecendo-o. Veja, não é um objeto com o qual trocaremos bênçãos com Deus. Olha aqui como eu obedeço. Me dê isto, me dê aquilo. Me obedeça a Deus. Não. Crendo nele, o amamos. E se o amamos, o obedecemos. Obedecemos a sua palavra. Obedecemos estes 5 exemplos que estão no texto. Quem obedecerá? Aquele que o ama. E o que decorre deste amor? O que decorre da obediência por amor? Veja, por exemplo, o verso 21. Diz Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Há mais consolo aos cristãos que amam e que expressam esse amor obedecendo. O Deus Todo-Poderoso, nas pessoas do Pai e do Filho, se manifesta ao crente. Essa manifestação é feita também por amor. O meu Pai o amará, e eu também o amarei. E eu, diz Jesus, me manifestarei a ele. E por fim, diz o texto no versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, obedecerá os meus mandamentos. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Palavra de consolo, consolo do amor de Deus, o consolo da manifestação do Filho a nós, o consolo de fazer de nós sua habitação, isto é, de termos plena comunhão com o Senhor, que é então, nesse processo, a coroa da nossa vida. Crendo nele, temos esperança. Seguimos pelo caminho. Nós fazemos as suas obras. Nós o fazemos, inclusive em oração, para a sua glória. E assim, obedecendo-o, somos amados. Somos objeto da sua manifestação, isto é, ele cuida de nós. E ele habita em nós. Temos comunhão. Que Deus te abençoe, te console e te sustente.
demonstrando que você o ama, fazendo você de fato demonstrar o seu amor pelo Senhor, a sua fé expressa em amor e manifesta pela obediência. Amar e obedecer. Deus te abençoe. Jesus, teu nome é santo, amável teu querer, louvor supremo e puro amor, queremos te render, poder e honra e glória a ti, nós vimos tributar, e com sincera devoção teu culto celebrar. Jesus, teu nome é santo, merece o nosso amor. És nosso Deus que está nos céus e nosso protetor. Incomparável é, Senhor, em tua compaixão. Quiseste para o mal vencer, fazer-te nosso irmão. Jesus, teu nome é santo, venceste sobre a cruz, o teu sofrer, o teu penar, a vida nos conduz. Glorificado estás nos céus, atento à adoração, que vimos nós fiéis prestar com grato coração. Amém. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, é em nome do Senhor Jesus que te buscamos, Senhor. E o fazemos, Senhor Deus, conscientes de que somos pecadores redimidos. Pecadores redimidos por meio da fé que o Senhor nos concedeu ter em Jesus Cristo. Deus, o Filho encarnado, a revelação do próprio Pai, a revelação do Deus eterno, aquele que, crido, nos justifica, nos faz justos na presença de Deus, do Deus eterno, aceitáveis na presença do Deus eterno, a fim de que possamos ter esperança, a esperança da vida eterna na presença do Pai. E de que, enquanto estamos aqui ainda nesses dias do tempo, por meio da fé em Jesus Cristo, justificados e no poder do seu Espírito, podemos andar, Senhor Deus, e pedimos-te que nos capacite nisto, em obediência a Ti, fazendo as obras de Cristo Jesus e mesmo obras maiores, obras de pecadores redimidos, comparáveis à obra do Santo de Deus encarnado. Ó Deus, em nome de Jesus, capacita-nos a fazer as obras do Senhor Jesus. Obedecer-te, amar-te, testemunhar de ti, viver para a tua glória. Concede, Senhor Deus, que a nossa vida seja assim para a tua glória e que mesmo, Senhor Deus, a nossa oração, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, tudo aquilo que venhamos a te dizer, seja feito para a tua glória, Senhor. Ó Deus, ouve a nossa oração. E concede, ó Deus, que a fé que temos em Ti seja sinônimo do amor que temos por Ti.
E que se te amamos, então, te obedeçamos. Que essas 3 palavras, Senhor Deus, estejam reunidas numa só: crer, amar, obedecer. Que a nossa fé em Ti, Senhor Deus, seja o fundamento do amor pelo Senhor. Que vivamos para Te amar. Vivamos, Senhor Deus, para expressar a grandeza que o Senhor tem diante de nós. Que não há outro como o Senhor. Que não trocamos o Senhor por ninguém, nem por nós mesmos, nem por outro que se manifeste diante de nós, por poderoso, por amoroso que seja. Ninguém é como o Senhor. Só a Ti o nosso amor. O nosso amor com toda a nossa alma, todo o nosso coração, toda a nossa força e entendimento. E concede, Senhor Deus, que esse amor se expresse finalmente com obediência. Ó Deus, que nós façamos aquilo que Te honra, cumprindo os Teus mandamentos, os Teus preceitos, os Teus decretos. Ó Deus, sabemos que Te obedecendo, seremos ainda mais consolados. Consolados com a esperança, consolados com a salvação, consolados com o poder da obediência, com a bênção da comunhão pela oração, mas ainda mais, consolados pela expressão do Teu amor por nós, consolados, Senhor Deus, pela manifestação de Cristo a nós, consolados, Senhor Deus, porque o Senhor vem fazer habitação em nós, fazendo com isso a maior comunhão que o tempo e a carne em corrupção podem receber, a habitação do Deus eterno em nossos corpos ainda corrompidos. Seja o Senhor adorado, ó Deus, e abençoa-nos com tantas bênçãos quanto o Senhor prometeu nos dar, pela graça mediada por Jesus Cristo. No nome dele nós oramos. Amém, Senhor.